Eduarda. E o nosso grupo ficou responsável por apresentar o podcast da matéria de gestão de projetos. E eu convidei a Cleice. Olá, pessoal. E o Paulinho. Olá, tudo bom? Para compartilhar um pouquinho com a gente. Primeiro eu vou fazer algumas perguntinhas e vocês vão respondendo. A gente vai falar muito sobre a diversidade cultural na escola. Eu sou de São Geraldo do Araguaia, Pará. Eu também sou de São Geraldo do Araguaia, Pará. Oxe, é parente, é? Não. E como é que era a escola de vocês lá? Eu estudei na escola Marcário Dantas, se chama. Então eu nunca fiz jardim 1, jardim 2, jardim 3, não. Já fui direto para a primeira série. Então eu comecei a estudar aos 7 anos de idade. E de fato, assim, o início daquela forma de lidar com crianças, com professores, é tudo novo para mim. Isso por conta de algo que é muito no interior, né? Principalmente para Pará, é muito difícil. Os pais começam a trabalhar muito cedo, então as crianças não têm aquela dedicação dos pais em os pais ajudar a criança a aprender a ler, a escrever. Dentro de casa, né? Dentro de casa, exatamente. Então foi tudo cru pra mim. Então eu cheguei meio nervosa, com medo, era muito tímida e eu tive muita dificuldade de aprender a ler. Porque eu acredito que os pais são fundamentais para essa iniciação da alfabetização das suas crianças, né? Sim. E eu tive esse pequeno problema, né? Então, assim, eu comecei na verdade, eu aprendi a ler mesmo aos 9 anos de idade. Você demorou, você entrou com 7? Isso, por causa disso eu repeti a primeira série, porque eu não sabia ler. Mas eu sabia fazer outras coisas, eu era mais artística, então, assim, fazia coisas artísticas. Mas com relação à leitura mesmo, assim, ler, foi aos 9 anos de idade mesmo. Então, isso me prejudicou um pouco. Bastante. Exatamente. Aí tem outra perguntinha. Como era o lugar onde vocês nasceram? Agora, saindo um pouquinho da parte da escola para falar da cultura mesmo. Da família, dos costumes, das tradições. Minha família é de raiz paraense, todo mundo da região. Eu já é história um pouco diferente. Minha mãe, muito nova, engravidou, se casou com meu pai de sangue. E aí, após isso, ela se separou dele por alguns problemas e eu fui morar com meus avós. Então, até meus 6, 7 anos, eu fui criado pelos meus avós. Então, questão de sotaque eu tinha muito. Quando eu vim pra cá, eu falava muito puxado e errava muitas palavras. Mesmo que eu era uma criança, era muito. Você percebia que não era daqui, que não era do Pará, ou que era do Pará. Sua mãe tem mais sotaque que você? Sim, né? minha mãe e minhas tias têm. Elas vieram aqui pra cá bem mais velhas, então ainda tem bastante. Entendi. A minha E aqui fala também um pouquinho sobre os costumes. Aqui em Goiânia a gente tem a questão da festa junina, né? Mas nem se compara com as festas juninas do Nordeste. Só que é cultura da minha família comemorar. E a gente vai pra fazenda e faz aquele tanto de pamonha, curau, aquelas coisas, todo mundo comemora. A minha família é católica, eu não sou. E tem o São João, tem o Santo... Quem que é o santo casamenteiro mesmo? Santo Antônio. Tem o Santo Antônio, que a minha avó falava que rezava por ele pra todos nós casar. Deu certo, tá vendo, gente? Funcionou? Funcionou. Aí tinha os santos, que tinha todas as festas pros santos, as comidas que são as melhores partes. Então essa é um pouquinho da história da minha família, né? Vocês tinham também essas tradições lá? Não é lá não, porque assim, a minha família, parte de mãe é católica, mas parte de pai é evangélico. Então assim, por eu ter nascido numa família cristã, eu praticamente não participei das festas que tem lá. Né? Porque quem produzia mais essas festas é as igrejas católicas. Sim. E o povo lá é muito religioso. Então o povo, eles se movimentam ali para fazer essas festas e aí metade da população vai para esses ambientes. E eu já não ia, né? Eu não fazia parte disso, nem eu e nem minha família. Já com relação à cultura mesmo da cidade, lá é movido pelo gado. Então sempre teve rodeio, leilões, vaquejada. Então as festas que tinham, por exemplo, na cidade, eram festas assim, festas de vaquejada, de rodeio. Então tinha leilão, então era esse movimento que a gente fazia. Também era muito semelhante. Minha família, praticamente toda da região que mora ali no Pará, é católica.
então também não participava das festas. Também porque eu era pequeno, então eles acabavam me levando, os que iam, porque tinha alguns que eram rebeldes, eles até iam em algumas festas, mas eu nunca participei, nunca tive a experiência de participar dessas festas culturais das regiões. Questão do que meu avô me levava mais era leilão, as vaquejadas, os rodeios, meu avô amava, então eu sempre acompanhava ele no máximo nessas coisas assim. As comidas que lembram a infância de vocês. Comidas que lembram a infância. As nossas comidas são um pouco diferenciadas das daqui, né? Então, eu como fui criada por nordestina, então assim, a nossa comida é baião de dois. Baião de dois, uma das minhas comidas favoritas. Carne de porco frita, né? Que é uma delícia também. Galinha caipira. Lá o piqui não é tão forte. Como aqui? Mas só a galinha mesmo, né? Caipira. É mais os doce de murici, de acerola, açaí, paçoca salgada. Salgada, feita de carne seca. Nossa, muito bom. Açaí, cupuaçu. O principal açaí, o açaí era uma das sobremesas. E eu também, assim, uma comida que lembra muito minha infância é um iguari, que muita gente aqui no Centro-Oeste não conhece, mas é o buriti. Porque é no Nordeste, minha mãe é maranhense, então lá é predominante. É o melhor buriti que existe no país. Doce. É Maranhão, exatamente. Então é um suco grosso, parecido com açaí, só que é bem laranja. E ele é uma delícia. Então, assim, maravilhoso. Nossa, é muito bom. É muito ele é bom. lindo. Norte do Goiás. E é muito gostoso. E o doce ele é um de fruto do buriti. cerrado. Isso, o doce de buriti é maravilhoso. Então, é uma das coisas que mais me marca. É o doce de buriti também, porque eu amava quando eu criança. Nunca provei, queremos, vamos comparar. Convidamos também a Letícia e o Israel para estar falando um pouco sobre a cultura deles. Bom, já aconteceu de alguém zoar vocês? Ou o jeito de vocês falar, o sotaque? Como foi? Bom, eu nasci em Goiânia, mas quando eu tinha por volta de 4, 5 anos, eu mudei para Silvânia, que é o interior aqui de Goiás. Então, por mais que ainda fosse o mesmo estado, existiam algumas diferenciações, mas eu sofri mais quando eu voltei para Goiânia, que eu voltei já com 10, 11 anos, então a minha infância toda foi em Silvânia. Eu voltei já quase uma pré-adolescente, então a infância mesmo foi em Silvânia. E eu não sofri de sotaque porque tá na mesma região, né? Silvânia é uma cidade que fica a 90 km de Goiânia, então não é tão distante, mas eu sofri muita brincadeirinha por conta de dialetos. Coisas como, por exemplo, mochila de escola, em Silvânia fala pasta. E eu falava, vou pegar minha pasta. E os meninos, né, criança, pasta de dente? Você trouxe só pasta de dente pra escola? Porque eu falava pasta. Outra coisa, pebolim, né? A gente fala totó em Silvânia. Então eu falava totó, não, vou jogar totó. E todo mundo assim, jogar com cachorro, né? Era sempre essas brincadeiras assim. Outra coisa também é laranjinha, lá em Silvânia é geladinho, ou din-din. Eu falava muito din-din, porque na escola que eu estudava vendia din-din, e aí era din-din, acabou, era din-din. E aí era sempre uma zoação, porque eu falava, chupar um din-din, todo mundo assim, din-din, o que é isso? Então eu percebi mais essa diferença cultural por conta dos dialetos, não em si o sotaque. Eu não acho o meu sotaque muito forte, mas quando eu convivo com amigos meus de outros estados, principalmente estados que não puxam o R igual a gente, eles falam que o sotaque é muito forte. Forte, é porteiro, é portão. Mas assim, eu acho que como eu sempre fui de uma família goiana, então meus pais, por mais que fossem de lugares diferentes do estado de Goiás, sempre foram goianos em si. Então eu vim de uma família goiana, com pais goianos, avós goianos, tios goianos. Então eu acho que essa junção, né, sempre trouxe algo normal. Assim, com sotaque, também acho que eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, e não tem tanta diferença. Minha mãe é de lá mesmo, meu pai é paulista, a gente puxa mais o R também. Só que assim, quando meu avô morava aqui em Anápolis, até uns 4 anos atrás, meu pai vem de uma família de 9 irmãos. E cada um dos irmãos de algum lugar diferente. Alguns do Maranhão, outros no Mato Grosso, outros no Nordeste. Maranhão não é Nordeste, né? Mas tem primo no Pará e tudo mais, outros aqui mesmo.
E quando se encontrava era muito... Ah, você fala porta, você fala porco. Não, é porco. Daí, e assim, e tinha essa brincadeira entre a família. Mas, como tem um sotaque bem parecido, né? Igual a Letícia falou, algumas coisas que lá tem um significado diferente que aqui, que eu percebi, mas nada que atrapalhe ou que seja, tipo, piada ou bullying, assim. Agora não me recordo de algum exemplo que eu tenha falado alguma coisa foi mal interpretado. A outra pergunta. Quando vocês mudaram de cidade, conheceram gente de outros lugares, sentiram diferença do jeito de viver ou de falar? Eu senti porque eu saí de uma capital e fui para uma cidade do interior. Então, eu falo que foi o melhor que meus pais poderiam ter feito na minha infância. Assim, a gente não mudou de cidade para eu crescer no interior, óbvio, mas foi muito bom pra mim, porque eu cresci numa cidade interior, eu cresci numa cidade muito unida. Então era aquela coisa, brincava na rua o dia todo, era normal ir a pé pra escola, voltar a pé pra escola. A escola era 2 quarteirões da minha casa, então assim, era muito normal essa vivência de assim, mãe, vou ali na rua brincar com os meninos. Ah, qual rua? Não, a rua do ciclano. Então assim, tinha alguém responsável, então assim, ah mãe, a rua daquela amiga sua. Então a gente ia lá, ficava na rua. Então quando eu mudei pra Goiânia, foi uma quebra muito brusca, porque eu mudei de uma casa no interior pra um apartamento na cidade. E no apartamento que eu me mudei, eu lembro que assim, é algo muito isolado. Porque você não conhece as pessoas que moram lá, dificilmente desce criança pra brincar, assim, até tem alguns apartamentos que tem mais isso, mas no meu não tinha tanto, acho que é porque não tinha tantas crianças no apartamento que eu morava. Hoje mesmo eu moro em outro, mas só tem pessoas idosas, é impressionante. A maioria, assim, são acho que 12 andares, dos 12 andares deve ter umas 4 famílias mais novas, o resto são pessoas idosas, assim, mais 60. Então são realmente... É um prédio muito tranquilo e quando eu mudei, eu tive esse choque de eu passava a tarde brincando na rua com os meus amigos e agora eu passo a tarde na televisão. Porque pra eu brincar com um amigo é assim, mãe, me leva... Por exemplo, eu estudava na região do Bueno, né? Eu estudava na escola cristã na região do Bueno e eu morava no Parque Amazônia. Então era assim, mãe, me leva pra casa da minha amiga, é onde minha amiga morava, no Jardins da Vida, que era 30, 40 minutos da minha casa. E aí minha mãe falava, não vou nem a pau, que eu vou te levar 30 minutos pra você brincar 3 horas pra eu te buscar de novo. Então assim, era muito complicado essa questão. Então eu sofri muito nessa questão de adaptação, porque eu me sentia muito sozinha. Porque eu tenho um irmão, só que meu irmão é 13 anos mais velho que eu. Então quando eu mudei pra Goiânia, eu já era casado. Então assim, nunca morei com meu irmão. Então assim, eu me sentia muito sozinha, porque era eu e a televisão o dia todo. Eu sou de uma cidade interior, 250 mil, não chega a 250 mil habitantes, só que assim, o meu é interior 30 mil, o meu é interior... Essa é a diferença que a Letícia apontou, também é muito real, porque igual, eu era acostumado, pandemia mesmo, eu tinha o que, 14 anos, 13, 14 anos, e eu saía andar de bicicleta com meus amigos, ia pra tudo que é lugar da cidade, aí achava um rio, entrava no rio, passa assim no meio da cidade, ou ia catar fruta, várias coisas assim. Então, a cidade que é muito bairro residencial, tem poucos prédios e pouco trânsito, e eu senti muito essa diferença aqui. Por exemplo, para eu atravessar a cidade inteira, não demora 30 minutos. Aqui em Goiânia, é normal você ficar 30 minutos no trânsito. E isso foi uma das coisas que eu percebi muito. E essa realidade de, por exemplo, você vai brincar com seus amigos, se você mora num condomínio fechado e tem uma quadra lá embaixo, ou uma área de convivência, senão só na escola, ou em atividades, assim, tem que marcar... Pedir pra mãe, marcar com a mãe do fulano. E sempre não, tô passando aí na sua casa, vamos andar 3 horas, eu tô passando aí e vamos andar de bicicleta. Pra onde? Não sei, vamos andar. Ou vamos jogar bola numa quadra pública lá, numa praça, quem tiver lá a gente vai jogar junto, vamos jogar. Então, cresci muito nesse meio e foi muito bom pra mim, por conta das atividades físicas que eu praticava, né? Não, lógico, tinha momentos que
eu ficava em casa quando era bem menor, né? Assim, até os 10 anos não tinha essa liberdade tanto, né? Não dava pra sair tanto na rua, mas no interior é muito mais isso de família. Por exemplo, para eu ir na minha avó é muito fácil, para meus primos virem na minha casa é muito fácil, do que numa capital que é maior, e aí muitas vezes um mora numa parte da cidade e outro mora muito distante, né? E acaba nem se vendo. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos vocês. O nosso podcast fica por aqui. Deixa o like. Foi usado apenas alguns recortes do nosso podcast, devido ao tempo curto de apresentação. Caso vocês tenham interesse de assistir o vídeo completo, é só solicitar o link para o grupo. Um abraço e obrigada a todos.